Máximas extraídas do Ensinamento dos Espíritos. Livro Espiritismo em sua expressão mais simples. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não o faça melhor para com o próximo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. A crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje está melhor do que ontem. A importância que o homem atribui aos bens temporais está na razão inversa de sua fé na vida espiritual. É a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar suas alegrias neste mundo, satisfazendo suas paixões, ainda que à custa do próximo. As aflições na terra são um remédio da alma. Elas salvam para o futuro. Como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Nas suas aflições, olhe abaixo de você e não acima. Pense naqueles que sofrem ainda muito mais que você. O desespero é natural para aquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo. É um contrassenso para aquele que tem fé no futuro. O homem é muitas vezes o artesão de sua própria infelicidade nesse mundo. Se ele voltar à fonte de seus infortúnios, verá que a maior parte deles são resultado de sua imprevidência, de seu orgulho e avidez, consequentemente, de sua infração às leis de Deus. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia-lhe bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio que nunca é recusado, quando é pedido com sinceridade. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Certas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece, enquanto fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para eles uma ocupação, um emprego do tempo, mas não uma análise de si mesmos. Aquele que pede a Deus o perdão de seus erros não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. A prece é recomendada por todos os bons espíritos. É, além disso, pedida por todos os espíritas imperfeitos como meio de tornar mais leve os seus sofrimentos. A prece não pode mudar de desígnios da providência, mas, vendo que há interesse por eles, os espíritos sofredores se sentem menos desamparados, tornam-se menos infelizes. Ela exalta a sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento e reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não só aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Cada um ore segundo suas convicções e o modo que acredita mais conveniente, pois a forma não é nada, o pensamento é tudo. A sinceridade e a pureza de intenção é o essencial. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras, que se assemelham ao barulho de um moinho e onde o coração não está. Deus fez homens fortes e poderosos para que fossem sustentáculos dos fracos. O forte que oprime o fraco é advertido por Deus. Em geral, ele recebe o castigo nessa vida, sem prejuízo do futuro. A fortuna
é um depósito cujo possuidor é tão somente o usufrutuário, já que não leva com ele para o túmulo. Ele prestará rigorosas contas do emprego que dela fez. A fortuna é uma prova mais arriscada que a miséria, porque é uma tentação para o abuso e os excessos, e porque é mais difícil ser moderado que ser resignado. O ambicioso, que triunfa, e o rico, que se sustenta de prazeres materiais, são mais de se lamentar do que de invejar, pois é preciso ter em conta o retorno. O Espiritismo, pelos terríveis exemplos dos que viveram e que vêm revelar sua sorte, mostra a verdade dessa afirmação do Cristo. Aquele que se orgulha será humilhado, e aquele que se humilha será elevado. A caridade é a lei suprema do Cristo. Amem-se uns aos outros, como irmãos. Ame seu próximo como a si mesmo. Perdoe seus inimigos. Não faça a outrem o que não gostaria que lhe fizesse. Tudo isso se resume na palavra caridade. A caridade não está na esmola, pois há caridade em pensamentos, em palavras e em ação. Aquele caridoso, em pensamento, é indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso em palavra não diz nada que possa prejudicar o seu próximo. Caridoso em ação, assiste seu próximo na medida de suas forças. O pobre que divide seu pedaço de pão com o mais pobre que ele é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que o que dá o que lhe é supérfluo, sem se privar de nada. Aquele que nutre contra seu próximo sentimentos de animosidade, ódio, ciúme, rancor, falta a caridade. Ele mente se diz cristão e ofende a Deus. Homem de todas as castas, de todas as seitas e de todas as cores, vocês são todos irmãos, pois Deus os chama a todos para ele. Estende-se, pois, as mãos, qualquer que seja sua maneira de adorá-lo. E não atire o anátema, pois o anátema é a violação da lei de caridade, proclamada pelo Cristo. Com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua. Com a caridade, estarão em paz. A caridade, constituindo a base de suas instituições, pode assim, por si só, garantir a felicidade deles neste mundo. Segundo as palavras do Cristo, só ela pode também garantir a sua felicidade futura, pois encerra implicitamente todas as virtudes que podem levá-lo à perfeição. Com a verdadeira caridade, tal como a ensinou e praticou o Cristo, não mais o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência, não mais o apego desordenado aos bens deste mundo. É por isso que o Espiritismo cristão tem como máxima: fora da caridade não há salvação. Incrédulos, podeis rir dos espíritos, zombar daqueles que creem em suas manifestações. Ride, pois, se ousardes, desta máxima que eles acabaram de professar e que é a sua própria salvaguarda. Pois, se a caridade desaparecesse da terra, os homens se entredilacerariam, e talvez vocês fossem as primeiras vítimas. Não está longe o tempo em que esta máxima, proclamada abertamente em nome dos espíritos, será uma garantia de segurança e um título à confiança naqueles que trouxerem gravadas no coração. Um espírito diz: zombaram das mesas girantes, não zombarão nunca da filosofia e da moral que daí decorreram. É que, com efeito, hoje estamos longe, depois de alguns anos apenas, desses primeiros fenômenos que serviram por um instante de distração para os ociosos e os curiosos. Esta moral, vocês dizem, está caduca. Os espíritos deveriam ter espírito bastante para nos dar algo de novo. Frase espirituosa de mais de um crítico. Tanto melhor. Se ela está caduca, isso prova que ela é de todos os tempos, e os homens são apenas mais culpados por não tê-la praticado, pois não há verdadeiras verdades, senão as que são eternas. O Espiritismo vem lembrá-lo, não por uma revelação isolada, feita a um único homem, mas pela voz dos Espíritos, que, como uma trombeta final, vem proclamar: creiam que aqueles que vos chamam de mortos
de mortos estão mais vivos que vocês, pois eles veem o que vocês não veem e ouvem o que vocês não ouvem. Reconhecei naqueles que vêm lhes falar, seus parentes, seus amigos e todos aqueles que vos amaram na terra e que acreditavam perdidos irremediavelmente. Infelizes aqueles que creem que tudo acaba com o corpo, pois serão cruelmente desenganados. Infelizes daqueles o que terá faltado à caridade, pois sofrerão o que tiverem feito os outros sofrer. Escutai a voz daqueles que sofreram e que lhes vem dizer: nós sofremos por não ter reconhecido o poder de Deus e duvidado da sua misericórdia infinita. Sofremos por nosso orgulho, por nosso egoísmo, nossa avareza e por todas as más paixões que não soubemos reprimir. Sofremos por todo o mal que fizemos ao nosso semelhante pelo esquecimento da caridade. Incrédulos, dizeis-se, uma doutrina que ensina tais coisas é digna de risos. Se ela é boa ou má, vendo-a tão somente do ponto de vista da ordem social. Dizei se os homens que a praticam seriam felizes ou infelizes, melhores ou piores.